Acordando o Dorminhoco. Palestra realizada em 25 de julho de 1968, Neville Goddard. Sempre que você e eu usamos nossa imaginação inconscientemente, estamos dormindo. Temos que despertar para a lei de Deus e sua promessa. Nos é dito no primeiro capítulo de Gênesis, e disse Deus: produza a terra, vegetação, plantas, produzindo sementes e árvores frutíferas, produzindo frutos em cada um é segundo a sua semente. E assim foi. Gênesis 1, versículo 29. Aqui vemos a lei da colheita idêntica, e você e eu não a violamos na eternidade. Nós tentamos, o homem tentou ao longo dos anos quebrar esta lei. Somos informados. Não seja enganado, Deus não é zombado, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Portanto, não se canse de fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9. Pois, se insistirmos nisso, no devido tempo colheremos se não desmaiarmos ou perdermos o coração. Agora, tudo traz depois do seu tipo. Se você realmente acredita que é o Filho de Deus, você ficará confiante nesse conhecimento, nessa semente, sabendo que não pode mais produzir não menos que Deus. Se eu realmente acredito no que as Escrituras ensinam, não sabeis vós que sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo? Todavia, morrerás como homens e faltará como um só homem, ó príncipes. Salmo 82. Eu vou aceitar isso. Como filho do Altíssimo, o que posso trazer além de Deus? Tudo o que ele era antes de eu ser plantado, porque eu estou plantado na morte. Todas as sementes devem morrer antes de poderem produzir. Este é o grande mistério. Então, se eu sou sua semente, seu esperma, seu filho, seja o que você quiser, então estou disposto a passar por este mundo eterno da morte, sabendo que no final devo emergir como vida eterna, como o próprio Deus. Enquanto estou aqui, não tente violar a lei. Você não pode fazer isso. O homem tentou, e ele só produz uma mula. Nós pegamos bem o cavalo e o burro. Nós temos milhões deles no mundo, mulas. Não podemos produzir na mula aquilo que pode trazer o seu tipo. É estéril, é impotente. Eu vi o cruzamento entre o leão e o tigre, mas também é uma mula. Bonito de se olhar, mas é impotente, é estéril. Eu vi pássaros que os homens acasalaram. Normalmente eles não se acasalariam, mas os homens os forçam a acasalar e darem à luz lindos descendentes. Mas a descendência é uma mula. Ela não se reproduz. Assim, Deus colocou um limite para a criação equivocada do homem, para que você e eu possamos falar no mundo de César da evolução do homem, e pensamos que é parte da criação de Deus. Não faz parte da criação de Deus. Deus terminou e é perfeito. A semente contém em si tudo o que os pais contiveram. Se a semente é de Deus, bem, então ela só pode se revelar como Deus. Eu posso ver a evolução relacionada ao homem e seus assuntos. Em vez de cavar a terra com a mão, viro-me para uma enxada e depois da enxada viro-me para um arado e o arado para um trator. Bem, eu posso ver a evolução nisso, concernente aos assuntos do homem. Em vez de me mover por um copo de água em uma jangada, peguei uma vela e em seguida peguei uma pá
e depois tomei um vapor. E agora tomamos energia atômica e em vez de caminhar uma distância, agora sei que posso voar e ir quase tão rápido quanto o homem possa imaginar. Então, eu posso ver a evolução nos assuntos do homem, mas não na criação de Deus. Assim, no princípio ficou estabelecido que todas as coisas surgirão segundo a sua espécie. Alguém entra na sala um pouco atrasado. Tudo bem, venha logo. Nós apenas começamos tentando estabelecer em nós a consciência da lei de Deus, que não podemos violá-lo, não podemos mudá-lo. Acordar, como nos dizem, despertai, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Então, Paulo iguala a morte ao sono do homem, quando o homem não tem consciência do que está fazendo. Então, quando nos dizem no Salmo 44, desperte-se, porque tu dormes, ó Senhor, são endereçados a Deus em homem. Bem, Deus em homem é a maravilhosa imaginação humana do homem. Então, toda vez que eu imagino e não tenho consciência do que estou imaginando, bem, então eu não reconhecerei minha colheita quando ela aparecer. O mundo negará que eu tive algo a ver com isso. Mas, se o homem é como eu penso, e eu sei que ele é toda imaginação, e se Deus e o homem são um, então Deus é toda imaginação. Assim, dizemos que o homem é toda imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus, o corpo eterno Jesus. Nós somos seus membros. Então, todo mundo pode imaginar. A coisa a fazer é tornar-se consciente de que estamos imaginando e não colocar limites ao poder de imaginar. Não coloque nenhum limite ao poder de Deus. Aqui está um exemplo simples. Meu amigo de espírito no sul, Benny Gold, um amigo ligou para ele e disse: "Você sabe, nossa filhinha de 6 meses de idade, o médico diz que ela não vai viver a semana, que ela agora tem meningite e a crise é agora." Meu amigo Ben, em vez de simpatizar com esse pai, ele gritou com ele. Ele disse: "Você não me disse que é um bom cristão? Você vai à sua igreja batista e se considera um bom cristão? Eu não vou à igreja batista. Na verdade, não vou à igreja, mas me considero um bom cristão. O que você está fazendo aceitando o veredito do médico? Por que você não pode agora aceitar o ensino das Escrituras e acreditar em seu coração que a menininha que eu vi, uma questão de momentos depois que ela nasceu, agora está viva e florescente?" Depois que ele expulsou o amigo, Benny levantou o fone e depois sentou-se e ouviu a voz daquele homem, como se ele o chamasse ao telefone. E ele ouviu o homem dizer-lhe que a criança recuperou milagrosamente. Foi tudo o que Benny fez. Naquela noite, uma senhora teve um sonho. E como era parente de Benny, ligou para Benny no dia seguinte e contou a Benny o sonho. E esse era o sonho. Ela disse: "Eu tive um sonho estranho ontem à noite, Benny. Sonhei que estava em um hospital no saguão e 2 enfermeiras estavam discutindo um certo caso de uma amiga sua, uma garotinha, e uma dizia para a outra: mas quem pagou pela operação? Quem pagou a despesa do hospital?" E uma enfermeira disse à outra: "Benny fez. Isso foi apenas um sonho." Bem, Benny pagou por isso não em dólares e centavos. Ele disse o preço. O preço era que ele representava o Pai para si mesmo de uma forma totalmente diferente, não reclamando, não se sentindo arrependido, não se sentindo triste de coração, mas ouvia a voz daquele homem com uma alegria dizendo que a garotinha havia se recuperado milagrosamente. Foi tudo o que Benny fez. Bem, isso está pagando o preço.
Você diz: venha comer e beber sem preço. Compre leite e compre tudo sem dinheiro. Bem, o preço que Benny pagou foi exercitar seu talento conscientemente em nome de outro e fazê-lo com amor. Assim, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, você está, na verdade, mediando Deus a esse outro. Então, se você acordar, estará desperto para a lei de Deus. Você não pode violar isso. Não seja enganado, Deus não é escarnecido, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. E então, somos solicitados a não desistir. Se parece longo, espere de qualquer maneira, porque a colheita virá. Na época certa, vamos colher se não desmaiarmos, se não desanimarmos. Então, alguém aqui esta noite que tem um problema, eu não me importo qual é o problema produzirá sua própria solução. Você não precisa discutir os meios. Essa não é a solução. Se eu precisasse de dinheiro, conhecendo as pessoas certas, conhecer pessoas de dinheiro, conhecer pessoas com meios, isso não é solução. A solução é ter o que eu quero neste mundo. Essa é a solução. Se eu estivesse desprotegido hoje à noite, qual é a solução? Conhecendo um amigo que tem uma enorme mansão com quartos não ocupados? Essa não é minha solução. Minha solução é ser protegido. Portanto, não importa onde durmo, durmo como se estivesse protegido. Se eu precisasse de roupa, dormiria como se estivesse bem vestido. Eu estou precisando de dinheiro, eu iria dormir como se eu tivesse tudo o que fosse necessário, que eu fosse rico. Eu faria isso dessa maneira. Se eu sei o que estou fazendo bem, então esqueça isso. Eu fiz isso, eu plantei isso. Bem, agora na devida temporada eu vou colher. Então, todo homem deveria se tornar desperto para esta lei. Então, se despertem, porque tu dormes, ó Senhor. Salmo 44, versículo 23. Bem, seu nome é Eu Sou. Então, você está ciente do que está fazendo? Eu estou falando então para você. Porque você dorme, ó Senhor, e apenas para ser tratado como Senhor? E quero dizer, quando digo que me dirijo a você como Senhor, pois você é o Senhor. Se você é um filho de Deus, você não pode se desenvolver de qualquer outra forma, a não ser em Deus. Então, estamos destinados a crescer nele, a cabeça, Jesus Cristo, o Senhor. Se eu crescer dentro dele, a cabeça, bem, então eu sou ele. Então tudo disse sobre ele eu devo experimentar. Então, aqui devo despertar para o ser que realmente sou, não apenas para ouvi-lo, mas para realmente acreditar, ao ponto de agir de acordo com ele. Bem, se durante todo o dia eu agir sobre isso, você sabe que mesmo em sonhos você vai agir de acordo com isso? Um sonho, supostamente, é algo onde a imaginação do homem, antes, sua atenção é a vítima e não o mestre. Segue todos os fenômenos da vida, mas no sonho você chegará ao ponto de não se encontrar vítima. Você se encontra guiando sua atenção. E você se encontrará em sonho modificando e mudando uma situação. A pessoa normal em um sonho, não ele simplesmente. Sua atenção é o próprio escravo e segue tudo, um após o outro. Mas quando você se torna acordado aqui, você leva isso às profundezas do seu próprio ser, no que o mundo chama de sono.
Então, quando eu digo, despertai, ó dorminhoco, eu estou simplesmente apelando para todos aqui para despertarem para a lei de Deus, pois é uma lei estabelecida no começo, a lei da colheita idêntica. Você não pode plantar uma coisa e colher outra. Você poderia agora sentar aqui esta noite no pressuposto de que você é bem, exatamente como você quer ser. Eu não definiria o que você deveria querer. Eu vou te perguntar o que você quer. Quando você sabe exatamente o que você gostaria de ser e você supõe que você é, você plantou essa semente e na época certa você vai colher essa colheita. Portanto, se você for colher, colherá com sabedoria, plantando sabiamente. Mas o dia todo você está fazendo isso de qualquer maneira. O homem está fazendo isso, mas está adormecido e, portanto, quando se torna e ele colhe este maravilhoso bem, seja o que for, ele não reconhece que teve algo a ver com isso. E o propósito da vida é se tornar desperto, acordar para tudo neste mundo. Então, eu sei exatamente o que fiz. Sentei-me e sonhei como rico. Eu sonhei que é isso, assim como o outro, e tendo feito isso, tenho confiança na lei de Deus. Nenhum homem pode desviar isso. Eu não posso plantar uma coisa e colher outra. Você vê outros campos? O sésamo era gergelim, o milho era milho, o silêncio e as trevas sabiam, e assim nasceu a fé de um homem. Então, eu posso sentar e realmente fazer isso. Aqui, Marian Anderson foi negada o direito de cantar no famoso salão em Washington. Ela não era membro e lhe foi negado o direito. Ela não se opôs, ela não lutou contra isso. Essas são as palavras que ela disse. Eles tinham razão. Essas são as filhas da Revolução Americana. Esse era o seu direito. Eles são todos membros desse clube. Eles estão orgulhosos disso. Por que eles não deveriam se orgulhar disso? Eu simplesmente gostaria de ter cantado naquele salão. Então, o que eu fiz? Eu não lutei. Eu não discuti isso. Eu não contei para a imprensa. Eu não fiz nenhum problema. Eu simplesmente, na minha imaginação, cantava naquele corredor. Eu fiquei no palco e cantei para a casa cheia, uma casa apreciativa. Eles amavam tudo o que eu fazia e fui convidada para cantar naquele salão. Agora você dirá, bem, a senhora Roosevelt ouviu falar sobre isso e ela então discordou daqueles que eram os membros, dizendo, afinal, essa é uma propriedade isenta de impostos. E isso é algo que está nas costas do contribuinte. E eu sinto que devemos ocasionalmente abrir as portas para algum grande artista. Ela poderia ter dado a eles qualquer argumento, e ela era então a primeira dama da terra. Você vai dizer, agora é por isso que eles convidaram Marian Anderson. Eu digo, não foi. A senhora Roosevelt teve que agir como agia porque Marian Anderson agiu primeiro. E se alguém pudesse ver apenas o que ela fez, não o que a senhora Roosevelt fez, ela era apenas o meio para o fim. A causa da coisa toda foi aquela que não discutiu, que não protestou, que não fez nada, que, em seu próprio coração, simplesmente imaginou que ela tinha feito isso. E se você fizer assim, você não tem que lutar neste mundo. Você não tem que discutir com ninguém neste mundo. Apenas faça. Eu vi pessoas dizerem, não, isso não pode ser feito. E nós não desejamos qualquer parte disso. Então, eles vieram e conseguiram muito mais do que no começo estavam dispostos a aceitar. Eu conheço esses casos. Então, você não precisa discutir. Você não tem que lutar, você simplesmente sabe o que você quer. E se você tivesse, como seria? Como você se sentiria se fosse verdade?
O que você veria no mundo mentalmente se fosse verdade? Como seus amigos o veriam se você fosse o homem ou a mulher que você quer ser? Bem, então, deixe eles te verem. Aquele ato imaginário, deixe-os ver você como eles teriam que ver você se fosse verdade. É o ato imaginário que está sendo plantado. Você está semeando a semente naquele exato momento, e na devida estação deve acontecer por essa sua visão, como nos disse em Abacuque. Tem hora própria, ela amadurecerá, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo, e não será tarde. Abacuque. Então, você não precisa se apressar, desenterrá-lo e ver se está crescendo. Você fez isso em confiança que a lei de Deus nunca falha. Produza a terra, vegetação, plantas, produzindo sementes e árvores frutíferas, produzindo frutos em que estão suas sementes, cada uma de acordo com sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, versículo 29. E enquanto durar a terra, a sementeira e a colheita não cessarão. Agora, o tempo de semente é quando você imagina um estado. Esse é o tempo de semente. E quando você semeia, e então na devida estação, você colherá exatamente o que semeou. Portanto, não seja enganado. Você não pode semear o ato desagradável e esperar que algo diferente do ato desagradável apareça em seu mundo. Você não pode fazer isso. Se você quer que alguém neste mundo seja grande em seu mundo, trate-o como se ele fosse, não por bajulá-lo, mas em sua mente o trate como se ele fosse grande. Pense nele como importante se você quer que ele seja importante. Eu sei, no meu caso, que minha família não tinha nenhuma referência financeira, social, intelectual ou qualquer outra, mas minha mãe não permitiu que seus 10 filhos soubessem disso. E se algum de nós fez alguma coisa que não era bem para minha mãe, ela não estava exatamente envergonhada disso, mas ela achava que poderia ser melhor. E era algo que nós realmente não deveríamos ter feito. Ela então nos dizia: você esqueceu que é um Goldar? Fez o nome importante. Não tinha importância alguma, mas ela tornou isso importante. Então, ela nos tratou como se nós, nossa família, fôssemos importantes. O resultado é que ela viveu o suficiente para ver sua família crescer em importância na comunidade, todos ganhando peso e sendo muito importantes em sua comunidade. Agora, você pode começar com qualquer família neste mundo e tratar a família como se fosse importante. Infelizmente, nossos pais acham que estão fazendo a coisa certa quando nos comparam a um vizinho e nos acham carentes. Porque você não pode ser como fulano de tal. Imediatamente, isso implica que você não é tão bom quanto eles. Se essa é a semente que ela está plantando para a criança tem que fazer isso. Mas se você vai levar qualquer criança e então não bajular isso, não mais em sua mente, veja-a como importante e trate-a com os olhos de sua mina como se fosse. Veja bem, li aqui, talvez 8 ou 10 anos atrás, os homens famosos do mundo teatral, cujas mães sempre os consideravam mais importantes. Plimpton Webb era alguém cuja mãe, desde a infância, o tratava como o mais importante, e mencionavam cerca de 8, 10 ou 12 deles. Cada um deles chegou ao estrelato no mundo teatral porque eles tinham mães que os tratavam de maneira diferente. E assim, a história saiu na revista que li. Eu sei que é baseado apenas em uma única lei. Se as mães soubessem disso, bem, quer eles soubessem ou não,
Foi assim que eles agiram e está simplesmente colocando em prática a lei de Deus. Então, quando eu digo despertai, ó dorminhoco, quero dizer que estamos dormindo. Se não estamos cientes do que estamos fazendo, estamos dormindo. Então, despertai, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. E o sono, na maioria de nós, é tão profundo que podemos estar mortos. Mas tome consciência da lei e tome consciência da promessa, e a promessa é que você é um filho de Deus. Como filho de Deus, você não pode crescer em nada na eternidade além de Deus. Você não pode se tornar nada além de Deus se você é uma semente de Deus. Então, se eu acreditar nisso, se eu acredito que verdadeiramente sou, como o Salmo 82 diz-me que eu sou, não sabeis vós que sois deuses, filhos do Altíssimo? Todos vocês, não poucos, não são poucos eleitos, mas todos vocês. Então ele nos diz o que devemos primeiro encontrar para fazê-lo. Você agora vai morrer como homem, você cairá como um homem, ó príncipes. Bem, se eu sou um príncipe, então meu pai deve ser um rei. E se eu estou destinado a me tornar e tomar o seu lugar, então eu devo me tornar um dia rei. Rei em minha mente. E se ele é pai, eu devo me tornar pai. E essa é toda a história das Escrituras. Então, tomar consciência disso é, então, começar a agir sobre isso. Você se encontrará agindo de forma consciente e deliberada. Você se recusa a aceitar a sugestão negativa da imprensa, da TV, do rádio ou de um amigo. Você não aceitará mais do que Benny. Benny simplesmente desligou o fone, trouxe sua mente sobre a mesma voz, mas mudou a conversa. E isso foi confirmado no futuro não distante. Aquela coisa toda mudou no mundo exterior para se conformar com o que Benny tinha feito no mundo interior, tudo em sua imaginação. Então, isso simplesmente está se tornando despertando o Deus dentro de nós. E então, um dia para o seu bem, surpresa, não é uma boa palavra para isso, porque você está tão abalado com a experiência que depois disso, você não pode tirar isso da sua mente. No meu caso, aconteceu em 1959, quase 10 anos e, no entanto, a cada momento que me debruço sobre isso, eu mal podia acreditar que isso era tão literalmente verdade. Promessa dos deuses ao homem, que todo filho nascido de mulher um dia descobriria que ele é o Senhor Jesus Cristo. E quando isso aconteceu com você, e a coisa toda começa a se desdobrar dentro de você como uma flor, uma após outra, bem, eu não posso contar a emoção a ninguém. Você não se orgulha de dentro de você como uma flor, uma após a outra. Eu não posso contar a emoção a ninguém. Você não se vangloria, você não tem nada para se gabar, porque a coisa toda estava contida no germe, na semente, no esperma de Deus, e foi colocada em você. Se o todo de Deus está contido em sua semente, e a semente está em nós, quando se desdobra, como podemos nos gabar? Nós só podemos ser exercitados além da medida e sermos cheios de admiração e louvor e ação de graças que Deus me amou tanto que Ele realmente se tornou eu, que eu, por sua vez, posso me tornar Deus. E assim, eu me debruço sobre isso e deixo acontecer, desdobra-se como uma flor. Então, para todos, não importa o que você seja hoje à noite, você pode começar hoje à noite a plantar o mundo de maneira diferente, mas, acima de tudo, pense no fato de que você é filho de Deus e, como filho de Deus, você só pode crescer à semelhança de Deus em Deus mesmo. Você não tem outro caminho a percorrer.
Mas nós somos advertidos nas Escrituras, será uma jornada e tanto. Mas Paulo disse: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não valem a comparação com a glória que deve ser revelada em nós. Ela é revelada em nós. Então, todos os sofrimentos, como nos disse claramente no livro de Gênesis, temos 3 manuscritos principais de Gênesis, conhecidos apenas por letras: a letra J, a letra E e a letra P. Ninguém sabe o que eles querem dizer, mas nós demos sentidos a eles. Nós falamos do J como os Jeová, nós falamos do E como o Elohim, e nós falamos do P como os profetas. Mas ninguém realmente sabe se quem colocou o J, E e P realmente pretendeu isso. Mas os estudiosos deram esse significado para essas cartas. Isso é tudo o que sabemos sobre a autoria desses manuscritos. Mas no E não começa com o primeiro verso. O manuscrito E começa com o capítulo 15, começa com a civilização com Abrão. E Abrão queixa-se ao Senhor que ele não tem filhos, e um nascido em minha casa de um escravo será meu herdeiro. E Deus disse-lhe que o homem não será o teu herdeiro, mas o teu próprio filho será o teu herdeiro. Então Deus fez cair um profundo sono sobre ele, e depois disse-lhe: no sono, os teus descendentes serão estrangeiros, peregrinos em uma terra estranha, e lá eles permanecerão escravizados por 400 anos, mas quando forem trazidos, terão muito. Uma abundância será deles, mas eles devem primeiro se tornar escravos por 400 anos. Bem, os 400 anos não são 400, como você me diria anos. Cada letra no alfabeto hebraico tem não apenas um valor numérico, mas um valor simbólico. E 400 é a última letra, a 22ª, cujo símbolo é uma cruz. É o valor numérico da cruz. E o valor numérico da cruz é 400. Então, vou usar a cruz do homem. Esta é a cruz que eu uso. São 400 anos. É um tempo muito mais longo que isso. Blake, vez após vez, ele disse: eu vejo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrando ao redor de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó Senhor, meu Redentor e Criador. Então, ele sempre fala da visão de seu sono mortal que durou 6.000 anos. Mas, nas Escrituras, ele é chamado de 400 anos, porque eles estão falando do simbolismo de um número e do símbolo chamado a cruz. Então, enquanto eu usar um corpo de carne e osso, eu estou usando essa cruz de 400 anos. Enquanto eu fizer isso, eu estou escravizado. Eu sou escravizado por este corpo, por suas paixões, por suas ambições, por suas necessidades. Eu tenho que tomar banho, raspar, lavar, e então tem todas as funções normais. Eu devo cuidar das funções normais como um escravo. Eu sou um escravo do corpo. Chegará o dia, no final de minha longa jornada, que tirarei o corpo de carne e sangue e porém meu corpo de glória, que não necessitará de nenhum desses cuidados, pois será espírito e não carne e sangue. Então, estou disposto a aceitar o que a Escritura me ensina. Sim, sou escravo aqui, eu sei disso e continuarei, mas enquanto eu sou um escravo, ele acordou dentro de mim. Acordei completamente dentro de mim, com todo o simbolismo nas Escrituras ao meu redor. Então veio o próximo, e o próximo, e o próximo. E toda a Escritura começa a se desdobrar dentro do homem, que ainda um escravo, como nos foi dito nas Escrituras.
Então, vem aquele final da jornada quando ele pode dizer: está consumado. E a coisa toda está feita. Pois aqui não somente estes 4 poderosos atos se tornam seus, mas tantas passagens encantadoras da Escritura, no intervalo, elas são suas. Sentir-se um dia levantando e ouvir um coro celestial cantar, um refrão sobrenatural, e aqui está cantando, chamando você pelo nome. Quando escrevi a história e chamei a coisinha de A Busca, fui persuadido por aquele que leu meu manuscrito a usar o pronome e contar na terceira pessoa. Mas eu não ouvi o refrão dizer que ele ouviu o refrão chamar meu nome, Neville. E eles disseram: Neville ressuscitou, Neville ressuscitou. E como você pode pegar essa pequena frase simples, Neville ressuscitou, e repetir este enorme coro celestial cantando e saindo disso, o que eles fizeram, eu nunca poderia te dizer. Eles nunca usaram outras palavras e ainda a melodia, o troco, tudo sobre isso, a majestade de tudo o que eles estão cantando em 3 pequenas palavras. E então eu me vi vestida em um corpo de luz, parecia ser um corpo de ar e luz. Eu não fiquei no chão e não andei. Eu deslizei. Eu fiz isso automaticamente, como se fosse um conhecimento inato do que fazer. E cheguei a um mar infinito de imperfeição humana, cego, coxo, parado, murcho, todos eles. E eu sabia intuitivamente que eles estavam esperando por mim. E quando cheguei, não tive compaixão nenhuma que seja. Eu não parei para perguntar. Era óbvio que aquele era cego, que era coxo, que não tinha braços, que faltava algum outro membro. E por mais estranho que pareça, enquanto deslizava, não levantei um dedo para mudá-los, mas eles foram automaticamente mudados em harmonia com a perfeição que senti dentro de mim. Porque eu passei como perfeito. Todo mundo tinha que estar em harmonia comigo, e todo mundo ficou perfeito. E o refrão está cantando. E quando os olhos surgiram do nada e se encaixaram nessas órbitas vazias, e quando os braços surgiram do nada e se encaixaram no encaixe vazio e nas pernas, e tudo ficou perfeito no final dessa jornada enorme, então o coro exultou e eles clamaram: está consumado. De repetir, Neville ressuscitou, Neville ressuscitou em seu próprio caminho maravilhoso, agora eles mudam para está terminado. E então eu me senti realmente condensar nesta pequena roupa aqui chamada Neville. Eu era, na verdade, a pessoa mais presa que se possa imaginar daquele maravilhoso e exaltado estado de liberdade. Então, não posso contar a ninguém o que está reservado para você. Aquele corpo de glória, quando você o coloca, eu simplesmente provei por aquele momento, aquele certo vindo pelo mar do Caribe, de Porto, de Espanha para Alabama. Nós estávamos no mar por 7 dias. Isso aconteceu uma noite enquanto eu estava no mar. Então, eu sei exatamente o sentimento do corpo ressuscitado, aquele sentimento do corpo glorioso, onde tudo o que você toca ou vê deve se ajustar a você porque você é perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, e assim tudo em seu mundo será mudado. Não para mudá-lo, você não faz nada, ele simplesmente muda conforme você passa. Tudo nas Escrituras, você um dia provará literalmente. Provar que é verdade, mas não neste nível. Você vai provar isso em alguma área remota de sua própria alma. Então, em primeiro lugar, acredite em sua promessa. Acredite que você realmente é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, você não pode crescer em nada além de Deus. Não na eternidade.
Mas, enquanto você está escravizado neste mundo, em um lugar que não é realmente o lar, todo mundo se sente um estranho aqui. Eles tentam construir algo para se sentir seguro, não se sentir um estranho, mas eles ainda são estranhos. E durante todo o dia e a noite, eles estão saindo e saindo desta esfera, deixando você para trás. Então, você tem que partir e deixar os outros para trás. A coisa toda é um mundo estranho, não está em casa. Então, somos estranhos em uma terra estranha, escravizados na terra estranha. Portanto, enquanto estamos aqui, lembre-se da sua lei, a lei da colheita idêntica, que você não pode enganar a Deus. Então, não seja enganado. Deus não é escarnecido. O que quer que o homem semeie, então ceifará. E então, porque você vai colher isso, não se canse de fazer o bem. Faça isso a cada momento, embora você não veja a colheita imediata. Faça de qualquer maneira, porque você não pode deixar de colher essa colheita. Então faça. Passe um pequeno momento todos os dias e, deliberadamente, plante pensamentos amorosos, sementes amorosas. Traga diante da sua mente aqueles que você conhece como amigos. Represente-os para si sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, de alguma forma encantadora. Quando eles se conformam com isso no mundo exterior, você não precisa de elogios, você não precisa dizer a eles: isso é o que eu imaginei para você. Você sabe, você tem a satisfação de saber o que você fez. Portanto, eles se conformarão a ela, e você os verá e colherá, e terá a satisfação, sem que eles se sintam obrigados. Se você lhes disser o que você fez, eles se sentirão quase obrigados a fazer algo por você. Você não quer nada em troca. Você simplesmente faz isso porque gosta de fazer. E à medida que você faz isso, tornar-se cada vez mais um hábito, e cada momento de sua vida consciente estará fazendo. Em vez de desperdiçar seu tempo com todas as coisas desagradáveis e negativas, você ignora isso e faz isso deliberadamente nas coisas amorosas. E quando você lê no livro esse Salmo 40, no volume do livro está escrito sobre mim. Acredite, é tudo sobre você. O homem não sabe, mas o livro todo é sobre o indivíduo. Essa é sua biografia. Então, no volume do livro é tudo sobre mim. Então, quando você ler, você perceberá que isso vai se desdobrar em você, e você vai gritar isso do alto dos telhados e dizer a todos sem se gabar, porque é sobre eles também. Todos podem falar na primeira pessoa no tempo presente. É tudo sobre mim. E então, um dia ele vai experimentar e saber que é tudo sobre mim. E o livro era simplesmente um prenúncio. A coisa toda foi um projeto profético de sua vida. E você entra no mundo da morte, esse mundo da escravidão. Então, quando Blake, em seu maior de todos os poemas, disse: "O poema não é meu, os autores estão no céu, eles estão na eternidade, eu sou apenas o secretário", foi ditado, chegou a mim 12, 20 e 30 linhas de cada vez, e o que deveria ter levado uma vida inteira de trabalho veio em pouco tempo. Esse é o seu grande poema, Jerusalém. Primeiro de tudo, ele começa primeiro afirmando o tema. Ele nos diz do sono de Uru e da passagem pela morte eterna e do despertar para a vida eterna. Então ele diz: eu neles e eles em mim, tudo em um. Aqui está o sono de Uru. O que é o sono de Uru? Mas nós passamos pela morte eterna. Ele faz essa afirmação, mas vamos despertar para a vida eterna.
Ele está bem disposto a admitir que será uma passagem difícil, mas, porque somos a semente de Deus, não podemos falhar, e um dia você entrará em erupção, e é Deus entrando em erupção, tudo em você e você é Ele. Se você insistir, eu lhe digo por experiência própria o que isso fará por você. Você não será arrogante, mas você não encontrará uma pessoa neste mundo para o qual você irá dobrar o joelho. Você se recusa a aceitar qualquer ser neste mundo como um aristocrata. Você se recusa a aceitar qualquer ser neste mundo como um aristocrata, além de você pela simples descida da carne. Não, o único aristocrata que você admitirá é a aristocracia do espírito. Nenhuma outra aristocracia, nenhuma linha da carne, pois você não é carne. Você está vestindo uma roupa do escravo. Isso é carne, mas você é espírito. Você é filho de Deus e Deus é espírito. Essa é a única aristocracia que você admitirá. E chegará o dia em que você provará a si mesmo e entrará em uma esfera celestial. E por mais estranho que pareça da minha própria experiência, quando você entra nessa esfera conscientemente, você sempre os conheceu. Você os conhece mais intimamente do que conhece alguém aqui na Terra. Quando você conhece a Irmandade, conhece-os mais intimamente do que conhece alguém aqui. Conheci minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha esposa, meus filhos e, no entanto, não conheço nenhum deles tão intimamente quanto conheço meus irmãos na eternidade. E eles são todos seres eternos. Então, quando eu tirar isso pela última vez, não haverá espera entre a decolagem e a colocação daquela peça de roupa que, por um breve momento, durante a noite, eu fui autorizado a usar. Eu provei da alegria de vir aquela noite em 46, chegando pelo Caribe. Então, eu sei exatamente o que está esperando quando dizem: Neville está morto, longe de morrer. Ele será vestido em um corpo glorioso. Sim, a pequena vestimenta estará morta, e eles vão cremar e transformar em pó. E o que eles fazem com isso, eu realmente não me importo. Eu só espero que minha esposa seja sábia o suficiente para não permitir que os agentes funerários a sobrecarreguem com todo tipo de bobagem, mantendo uma pequena urna viva e pagando aluguel. Eu disse a ela: apenas se divirta um pouco. A lei exige que você tenha que colocá-lo em uma caixa. Bem, pegue a caixa mais barata do mundo, qualquer caixa. Eles vão queimar isso de qualquer maneira. Pegue a caixinha mais barata e queime. E não pague aluguel nas cinzas. Se eles não permitirem que você se desfaça disso aqui, então dê uma desculpa e diga: bem, isso deve ir para Barbados, e então eles permitirão. Quando for a Barbados, eles a jogarão no mar ou jogarão no pó. É onde ele pertence ali mesmo, na poeira. Mas não façam um pequeno ícone dele. Não há lugar onde você possa ir e dizer: este é Neville, porque eu não estou lá. Eu estou vestido no meu corpo glorioso, um corpo que é eterno, é imortal. E eu sei como é o corpo e sei o que é estar nele. Eu não posso descrever para ninguém a exaltação de apenas usar o corpo. Você sente poder infinito e ainda assim você é homem. Você é um homem. E aqui tudo se transforma em beleza enquanto você desliza. E você não precisa de luz, você não precisa de sol, você não precisa de lua, você não precisa de estrelas, porque você é luz para si mesmo. Não é uma luz ofuscante, mas uma luz radiante o suficiente para iluminar qualquer coisa que você quiser neste mundo enquanto passa. Não há necessidade para o sol, sem necessidade das estrelas.
sem necessidade da lua, sem necessidade de qualquer luz externa. Você é a luz do mundo. Isso eu sei da minha própria experiência. Então, aqui hoje à noite, quando eu disser desperte, dorminhoco, e ressuscite dos mortos, estou apelando para que você se torne cada vez mais consciente do que você está imaginando, pois à medida que você se torna mais e mais consciente do que você está imaginando, você está despertando. E assim, você se torna a cada momento consciente e você se recusa a permitir que sua imaginação entretenha as coisas desagradáveis do mundo. E naquele momento em que você o faz, você a planta e então você tem confiança na lei ininterrupta de Deus, de que ela deve surgir para que você possa colhê-la. Na devida estação você a colherá. É uma lei estabelecida no primeiro capítulo. Leia no versículo 11. É declarado tão claramente e tão perfeitamente que nenhum homem pode quebrá-lo. E então é capturado no último verso do 8º capítulo que, enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita nunca cessarão. Então, semeando, tu tens isso. Toda vez que você imagina alguma coisa, é hora de semear e a colheita deve seguir. Não pode preceder isso. Então, você tem tempo de semear e a colheita estabelecidas para sempre, enquanto a terra durar. E você é o único falado no 8º capítulo. É para você que a coisa toda é abordada, pois a coisa toda é sobre você. Agora vamos ao silêncio.